Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento de estudo, de reflexão que nos é promovido pelo Grupo Assistencial Frei Anselmo, essa casa espírita cristã que busca uma certa constância levar assistência material e espiritual a todos aqueles que necessitam. Nesse sentido, disponibiliza em seus canais, as mídias sociais, conteúdos sempre analisados sobre a égide do Evangelho do Mestre Jesus. Hoje, nosso trabalho, nosso estudo, será sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, e nos atentaremos à lição 143, que tem o tema No Trato com o Invisível. Sejam bem-vindos a essa reflexão. E assim, para que a gente possa fazer da abertura desse nosso estudo, eu vou convidá-los para que possamos fazer uma prece, para que nos mantenhamos em sintonia de bons pensamentos e de bons sentimentos. Aqueles que se sentirem à vontade, podem encerrar seus olhos, né? Fechar seus olhos, para que a gente possa fazer essa condução. Deus de infinita bondade, Pai de amor e de misericórdia, nós encontramos-nos mais uma vez aqui, ansioso pelo conhecimento, o ensinamento, que vamos retirar das palavras que o Mestre Jesus deixou para nós. Ser conosco, Senhor, para que o nosso trabalho seja muito proveitoso. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos lá, eu vou pedir a licença de vocês para que a gente possa fazer aqui a projeção do nosso para a nossa leitura de hoje. E vamos lá, né, dando início a esse nosso trabalho, né, como nós já falamos, sempre centrado no Mestre, nos ensinamentos do Mestre, na profundidade do conhecimento que o Mestre nos trouxe, sobre esse novo olhar, né, que desafiou o mundo, né, por ser envolvido com amor. Lembrando que Jesus é o nosso Mestre, é o nosso modelo e guia, que nós sempre devemos ter em mente na hora de praticar algum ato, na hora de decidir, né? Que seus ensinamentos ecoem em nossas mentes, né? Um irmão maior a nos orientar cada passo. E assim, nós vamos, essa lembrança afetuosa de Mestre Jesus, nós vamos contextualizar o nosso tema de hoje, falando o trato com o invisível. E vamos lá. Vamos recordando há 2000 anos, né, Jesus entra na sinagoga, sobre o olhar daqueles que estavam lá presentes, inclusive curiosos se ele iria contrariar alguma lei, né, de fazer alguma cura no sábado. Ele olha um homem e se encontra com a sua mão encrevada, né, percebe o desejo que ele tem de ser curado. E Jesus o chama e o cura. E, posteriormente, indaga a, aos escribas, aos que estavam presentes, se era lícito, né, curar aos sábados, salvar uma vida aos sábados. E todos ali silenciaram. Vejam, né, que essa indagação de Jesus, se é permitido no dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-lo, né? E esse silêncio mostra o quanto a nossa sociedade naquela época se encontrava vazia, né, dos verdadeiros sentimentos e pensamentos que devem nortear cada cristão. Faltava ali o quê? Amor, né? Jesus trazia a lei do amor para poder atuar em todas essas circunstâncias.
Jesus se sente ali condoído com a situação daquele irmão e o cura. E é um sábado, né? E é uma reflexão que nós já partimos aqui, né? É lícito, né? Deixar de ajudar, de colaborar com alguém por ser algum dia em especial da semana, ou somente restringindo algum dia a ajuda. E sigamos no nosso contexto, desse capítulo terceiro do Evangelho de Marcos, que inicia com essa passagem do homem com a mão entrevada, né? E na sequência vai nos recordar que Jesus, à beira-mar, ali se encontrava a curar várias pessoas, inúmeras pessoas. E quanto mais Jesus curava, mais as pessoas se aproximavam ou mais o procuravam, de forma que ele até mesmo não tinha tempo, né, para outras atividades, porque todos o procuravam, porque nós somos ansiosos dessa cura. Ele curava os doentes, né, as enfermidades físicas, ele curava as obsessões, né, sempre com muito amor e afeto. E isso tudo trazia um certo temor a todo aquele cenário de religião estabelecida, né? Que estabelecia tantas regras, segregavam as pessoas, criavam proibições. Jesus vem, né, e se dá, se doa a todas essas pessoas. E nós vamos avançando mais um pouco, a gente vai verificar que, inclusive, ali os seus parentes, né, já estavam até preocupados por tanto tumulto, por tanta agitação, né, se aquilo dali não estava conflitando com a ordem ali que era estabelecida. Mas Jesus vem, né, causar essa modificação, transformar, dar visão, limpar os nossos olhos para que a gente possa enxergar tudo isso. E segue, né, o comentário a respeito da blasfêmia dos escribas. Porque vendo todo esse cenário, essas curas, esses benefícios que os nossos irmãos tinham à época, os escribas, em situação privilegiada, começaram a questionar. E lançaram, inclusive, que Jesus fazia aqueles milagres, expulsavam demônios, porque estavam adepto ou pertencia ou fazia isso em nome do demônio, né? A concepção que se tinha à época a respeito do mal. Nesse contexto, a gente vai agora centralizar o nosso estudo, que fala no trato com o invisível, né? Nesse capítulo terceiro, já agora nos versículos 23, né? E destacando sempre um versículo, né? E aqui Emmanuel nos traz o destaque, e chamando-os a si, né? Disse-lhes por parábola: como podeis Satanás expulsar Satanás? Né? Aqui Jesus chama ali os seus discípulos a si, né? E ele fala: como pode Satanás expulsar Satanás? Porque isso era o que era dito, né? Que Jesus atuava por conta de Satanás, né? E traz a reflexão de como é possível se fazer o bem sendo do mal, né? Nos chama a essa análise das obras para que a gente possa efetivamente saber com quem nós lidamos, com quem nós falamos, né? Conhecereis os espíritos pelas suas obras, né? Não pode o espírito mal produzir o bem, né? A árvore boa, ela dá bons frutos. Então, como que poderia isso ser lançado? E vejam que é uma blasfêmia porque se constitui algo até irracional, né? Atribuir a quem faz o bem, né? Que isso tenha como origem o mal. E segue na leitura desse nosso capítulo. Essa passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do espiritismo cristão, se esforçam para auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. E nos diz:
ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. Isso por quê, amigos? Porque faz sempre parte de um processo, né? Nós, nessa nossa mudança, nesse nosso esclarecimento, nesse socorro, né? Nós precisamos lembrar que há necessidade que o homem, o indivíduo, se reformule, né? Que ele se aperfeiçoe, que ele se arrependa, que ele repare, né? Para que ele possa entender, né? E dar sequência, se equilibrando nesse novo caminhar. E segue o texto. É impossível dispensar a colaboração do tempo, né? Exatamente nesse sentido que a gente precisa amadurecer, visualizar, não é um milagre, apenas um toque e tudo se fez. Veja, a melhora, mas para que ela possa se consolidar, para que ela possa se firmar, se fortalecer, se faz necessário que nós tenhamos ali o amadurecimento. E o tempo é um grande colaborador disso. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas e, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, assim, de imediato, convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Veja como é necessário esse reconhecimento, né, de tudo que ocorreu, o saber a sua origem, para que possa realmente oferecer uma resposta, né? E nos motiva no sentido e no caminho de que até os apóstolos que estavam ali com Jesus, né, tinham a sua instrução direta, de pronto eles não conseguiram convencer, né? Até porque isso também requer preparo, firmeza de fé, para que possa ter essa capacidade de esclarecer melhor. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo, né? Olha como isso é motivador. Muito pode fazer o discípulo de Jesus no setor dessas atividades iluminativas, nessa colaboração com esses nossos irmãos, né? Desencarnados, infelizes, né? Que buscam ou que precisam buscar aí essa questão do equilíbrio, do reequilíbrio. E a gente vai verificar também mais um pouquinho da instrução de Emmanuel, né? Na atualidade, os companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhe atribui sombrio pacto com os poderes perversos. E não é verdade? Né? Hoje, ainda, passado aí 2000 anos, né? A gente ainda percebe que companheiros devotados ao serviço do bem, das diversas ramificações religiosas, mas que tem ali a atitude de fazer o bem, de colaborar nessa seara do Mestre Jesus, nós vamos estar observando que sofrem perseguição dos adversários da luz. Muitas vezes atribuindo a eles ali que eles têm pactos, né, com com o mal, para que possam estar atuando, ou que o resultado de suas atividades teria fundamento a associação com o mal. Né? A gente observa que o sectarismo religioso, né, cognomina-os sequazes de Satanás. Denomina como se fossem instrumentos de Satanás, impondo-lhe torturas e humilhações. Né? Então, a gente sabe que esses trabalhadores, eles recebem críticas, desestímulos, né? Colocam ali que ele tem uma associação a Satanás, né? Que já é um grande erro, né? Porque se concebe a ideia de uma criatura, de um ser criado para se eternizar no mal. E todos nós já temos hoje a notícia, o conhecimento, já sabemos que todos nós somos criados simples e ignorantes, mas
perfectíveis, isso é, sempre no caminho da perfeição, né? Deus é pai de todos nós. Ele não deixa nenhum dos seus filhos num momento de sofrimento, num momento para viver, né, a produção do mal. Essa opção de optar pelo mal, ela é sempre fruto de uma ignorância, né? De vícios, de desvios das leis divinas, né? Da colocação do egoísmo, né? À frente de tudo, né? Isso nos torna, ou nos desvia, ou nos traz uma sintonia, né? Com as coisas ruins. Mas nenhum ser, nenhum espírito é criado para que assim se eternize no mal, ou se crie poderes para que estejam confrontando com Deus, né? Mas a gente vai verificar isso, né? Que muitas vezes um segmento religioso acaba criando, né? Ou fazendo essa denominação imprópria, totalmente imprópria, né? E que machuca o trabalhador do bem. No entanto, essas mesmas obrigatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao mestre divino pelo sacerdócio organizado do seu tempo. Olha, gente, a gente observa aqui, né, que Jesus, nosso mestre, modelo, guia, que vem com uma proposta é, de reforma pela lei do amor, não do castigo, sofreu as mesmas recriminações, sofreu as mesmas perseguições que, na atualidade, os companheiros devotados ao serviço do bem ainda se submetem, ou são submetidos, né? Vejam, reflitamos sobre isso. Jesus, né, foi importunado dessa forma, atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro. Mesmo Jesus utilizando o amor, curando, aliviando dores, né, reformando ali atitudes de espíritos, Jesus recebeu o título de feiticeiro, filho de Beelzebub, tido como o demônio, né, o Deus, né, o todo-poderoso ente do mal. Isto constitui significativa recordação que naturalmente infundirá muito conforto aos novos discípulos, né? A gente olhar isso hoje, passado 2000 anos, sabendo da natureza de Jesus, da sua potencialidade, da, é, da capacidade que tinha Jesus, né? Pela sua evolução, né? De tratar todos aqueles e ser atirado a pedras, né? Ou críticas a Jesus de que ele agia em nome do mal, né? Tudo isso por quê? Porque Jesus, pela, pela sua atuação, ele confrontava, né, com a situação do sacerdócio que era organizado naquele tempo, da forma com que tudo estava ali estabelecido. E para que não se perdessem poderes, né, os homens atiraram ou agrediram Jesus nesse tempo, né? Um homem que só entregou amor, que nos ensinou, que nos deu razão e de uma forma muito pedagógica, né? Mostrou pelas suas atitudes, pelos seus atos, a nossa visão, uma nova visão, né? Tirou a cegueira do nosso espírito, né? Nos provocou ou nos deu a cura que a gente pudesse ter novamente mobilidade, né? E não mobilidade somente física, mas também intelectual, de tirar a paralisia dos nossos atos, nos ensinando a amar, né? Dizendo que tinha nos curado, mas que a gente não voltasse mais a pecar, né? Nos ensinou o perdão, mas também nos deu a responsabilidade para que a gente pudesse prosseguir eh, e caminhar realmente dentro de um processo de emancipação,
né, de liberdade do espírito, né? Essa é a grande proposta de Jesus. Não uma proposta simplesmente assistencialista que nos prende ou que nos submetem a um sacerdócio, né? Mas sim que nós possamos ter essa nossa potencialidade difundida. E aqui fica muito marcado, evidenciado para os nossos companheiros da lida espírita, né? Que nós precisamos persistir, nós precisamos dar continuidade às nossas ações, às nossas atuações, lembrando que o mestre sofreu. Não é o servo maior que o Senhor, né? Jesus teve essas dificuldades, mas já nos deu várias ferramentas para que pudéssemos superar. Não desanimem, acreditem, né? Atuem. Podemos sempre fazer a diferença, aonde quer que estejamos, né? Compreendamos que não modificaremos todas as coisas de imediato. A necessidade do tempo, da somatória do tempo, mas o tempo, o conhecimento, o amor, o perdão modificará toda essa atmosfera em que vivemos. Lembremos que Jesus nos disse: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E nós integramos esse rebanho. Nós integramos essa reunião de ovelhas que foi entregue a Jesus. Jesus nos fala sobre isso. Está sempre disposto a nos recepcionar, a nos atender, a nos curar. Lembremos disso, né? E sigamos fortes, fortalecidos. Assim, nós seguimos para o encerramento da, da nossa, do nosso estudo de hoje, né? Pedindo mais uma vez que vocês acessem nossos conteúdos, colaborem nessa divulgação. Nós já passamos de mais de mil pessoas inscritas em nosso canal. Isso nos traz facilidade para que possamos trabalhar mais pelos irmãos necessitados. Colabore conosco, curta lá as nossas páginas na mídia social, tá? E assim, gente, para que a gente possa findar esse nosso estudo, nós vamos elevando mais uma vez, né, o nosso pensamento a Deus, a Jesus, né? Vamos pedindo ao Mestre que nos mantenha fortalecidos para esse nosso caminhar, que nós possamos sempre lembrar das boas mensagens, crer na quantidade de pessoas que se unem a nós e nos auxiliarão nesse caminhar em nossas dificuldades. Tenham fé. E com isso, eu convido que vocês façam conosco a prece do Pai Nosso. Lembrando, é Pai Nosso e nós somos todos irmãos. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E até o nosso próximo encontro. Fiquem em paz.